Sim, senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma Macacada Reunida. Esse programa medíocre que trata assuntos profundos de uma forma muito rasa. E hoje eu tenho aqui um elenco maravilhoso, um elenco composto por John, que é um padeiro de manhã, pastor à noite, pedreiro na madrugada, cara que faz a obra, que mete a mão na massa em todos os aspectos. Eu não sei porque eu falei padeiro, nem pedreiro, mas é um pastor. Eu estou aqui com Daniel Wills. Daniel Wills, para quem não conhece, vai continuar sem conhecer. Eu também não sei direito o que o Daniel Wills faz. Sabe aquele cara que mexe com criptomoeda, que ganha dinheiro, você não sabe direito como é que ele ganha dinheiro? É um cara bem sucedido, bonito. Se tivesse dois, eu daria um para ele. Vocês sabem do que eu estou falando. E também estou aqui com a Dri Grotti. É Adriana o nome dela, mas a gente pode chamar de Adri ou Dri. E começo saudando essa mulher bonita no vídeo. Olha como ela é bonita no vídeo. Eu sei que a beleza não suplanta o talento dessa mulher, que foi muito bem indicada pelo Dani Wills. Eles dois são amiguinhos. Adri, como é que você está, querida? E o que você faz da vida para viver? Meu amor, eu faço o que eu gosto. Sexo. Bom, gente, vamos continuar. Fala. Eu comecei com 13 anos querendo ser modelo. Era meu sonho, acabei fazendo concursos, fiz concursos para modelo, depois eu sempre gostei de escrever. Fui escrevendo colunas, mesmo na agência de modelo em São Paulo, eu sou da Mega Moda de São Paulo, agora estou em Curitiba de novo. Eu tenho 3 discos gravados, faço música, estamos no Spotify, podem colocar lá Adri Grotti, agora estou com um single novo. Escrevo também, estou com um livrinho pronto para lançar, final do ano, de poemas. E faço o que eu mais faço, assim, que na verdade o que mais me sustentou até hoje é trabalhar como atriz publicitária. Eu faço bastante vídeo e atuo bastante como modelo e atriz publicitária. Muito louca. O resto a gente ganha, mas é mais difícil. Praticamente ela escreve livro, ela canta, ela dança. É praticamente o Marcelo Marrom, só que bonita e bem-sucedida. Se me pedir para sambar, você vai... Eu começou um desastre. Falei dança só porque estava no meu roteiro aqui, que aqui tem um teleprompter incrível, vai passando as letrinhas, eu tenho que ler o que está escrito. Olha, eu não tenho o menor poder de improviso. Mentira, é tudo mentira. Obrigado por você ter vindo. Eu já vi que o papo vai ser uma delícia e eu queria começar o papo com um testemunho meu. De um tempo para cá, eu tenho perdido alguns amigos de maneira muito natural. Simplesmente a pessoa para de falar comigo, some, não me responde mais e começa a falar de mim para uma outra pessoa que sabe que é conectada a mim. Eu perdi nos últimos 5 anos, pelo menos 3 amigos dessa mesma maneira que eu estou descrevendo aqui. E o mais louco disso tudo é depois que essas pessoas vão embora, é que eu percebo o bem que o universo me fez. Então, hoje eu queria falar sobre amizades tóxicas. E eu quero começar com a nossa convidada da noite, Dri. Você tem amigos ainda hoje que você percebe que se você der um molezinho, eles montam em cima e cavarga e te fazem mal com a amizade? Sim, tenho. Parente, às vezes, e família a gente não escolhe, amigos a gente escolhe, né? Então, eu tenho, mas eu já refleti muito sobre isso. Marrom, né? Posso chamar de marrom? Uhum. E eu posso te falar uma coisa, assim, essa coisa da pandemia nos afastou de muita gente sem que a gente exatamente dessa questão, né? Então, às vezes, a gente não sabia dizer não para alguém e tal, e algumas pessoas realmente vinham e sugavam de uma maneira que você achava que eram legais, mas não eram. Eu vivi muito esse tema que você está abordando, e eu senti que ao me afastar de algumas pessoas, poucas, né? Porque a maioria são meus amigos queridos, nós estamos afastados realmente por causa do vírus. Mas o que eu acho, assim, eu passei a sentir que tem uma questão de você saber como se livrar disso, né? Também, né, Marrom? E achei engraçado que você comentou que você não sabe dessa pessoa, mas você sabe porque ela está falando de você através de outra pessoa. Sempre assim, Eu, quando falo, Adri, falaram não sei o que de você, isso já é uma pessoa tóxica, essa que chegou falando com essa notícia. Eu já não quero saber. Deixa eu falar.
O tóxico vem da portadora do ex que trago boas novas. Aí já é um segundo tóxico na tua vida. Marrom, também o que veio falar para você também tem que ter cuidado. Porque, cara, eu tô aqui numa vibe tão legal falando com vocês, por que vim aqui me dar uma notícia ruim, meu? O meu pai me ensinou uma vez, não seja a portadora da notícia ruim. Eu lembro disso assim, quando eu era pequena, não seja você quem vai dar notícia ruim. Não é notícia ruim, é aquela coisa de fofoca, eu não gosto, cara. Eu gosto de trocar, falar sobre ideias. Mas essas pessoas tóxicas, realmente, assim, é um treino que a gente tem que fazer e tem que cortar. Eu me dou bem sozinha, assim. Eu sou uma pessoa que fico bem com meus livros e tal. E eu acho que... Meu livro e meus gatos. Você é uma pessoa autossuficiente. Exato. Eu sou bem esse tipo porque eu percebo. E tem gente que me bota para cima. Assim, aquela pessoa que está sempre é dono da razão, te critica demais, eu acho, assim, faz você se sentir culpado, aquela pessoa vem e corta. Agora, como é que se corta uma relação? Como é que se corta, John? Você que é um líder religioso, eu sempre na apresentação falo qualquer coisa que vier na minha cabeça, mas esse cara é um pastor. Como é que você corta uma relação tóxica? Porque, por exemplo, o Dani me ajudou a cortar uma vez de uma fã que foi indo no show, foi 10 vezes no show, ela tinha um problema X, e aí eu comecei a querer ajudá-la, ela foi na minha casa e a gente começou... Até que um dia eu estava bebendo, ela me pediu uma ajuda, resumindo o máximo a história. E eu falei, cara, eu estou muito ocupado, porque eu estou recebendo algumas pessoas da minha casa. E aí postaram, eu postei uma foto, ou minha mulher postou uma foto, deu com uma taça de vinho, com os amigos aqui sobre aquela noite. E o comentário dela foi, poxa, eu sofrendo aqui e você bebendo vinho, numa boa. E aí eu percebi o mal que aquilo me fez durante aquela noite inteira. Depois essa pessoa se ameaçou a suicidar os cacetes. E o Dani que falou para mim, Marrom, ela não vai se suicidar, porque ela me deu algumas dicas que eu não vou repetir aqui. E eu me livrei dessa situação, dessa coisa que já vinha me fazendo mal, de uma certa cobrança, de presença. Pastor, você como pastor, existe uma relação tóxica? Porque toda relação parece tóxica para quem vem para você, se confessando, contando que traiu uma mulher, contando que deu para outro cara, contando que roubou na esquina. Tudo isso é muito tóxico. Você se livra de relações tóxicas, não? É bom que sim, para a sua saúde, né? E assim, você não se livra de pessoas, né? Você se livra da relação. A pessoa, ela continua existindo, você não mata ela no seu coração. É ruim fazer isso, mas você pode manter a distância, porque faz muito bem para o coração manter a distância de gente perversa, de gente má, de gente que quer envenenar relações. Então faz muito mal esse tipo de situação. E eu acho que a pessoa, porque a gente está num mundo tão confuso, a gente está com as nossas relações tão líquidas e esvaziando das nossas mãos, e tenta ficar catando relação, mas ela foge, que as pessoas elas pensam estar fazendo um bem, fazendo aquilo que a Adriana estava falando, te contando sobre o que alguém falou sobre você. Elas estão na expectativa de estar te fazendo bem, mas você já vai armado para a relação, entende? Isso só constrói um monte de armas para você já ir armado para a relação. Isso tem um problema em relação ao caráter dos indivíduos, né, que de fato não conseguem se relacionar com integralidade, e aí elas só conseguem ser integrais com você quando está falando de você para alguém. Não conseguem te elogiar ou criticar a sua fala diante de você. E isso eu acho muito covarde, né? Mas assim, aquelas pessoas que são só gente que está vivendo uma situação muito dura, com uma vida muito dura, com questões muito duras, e você também não é obrigado. A gente tem terapeuta para isso, tem psicólogos, né? Caso não haja a possibilidade de resolver, você pode procurar alguém que você tenha muita confiança para que você possa conversar, mas dizer todas as suas mágoas, suas tristezas, os seus revoltos, né, da vida, e usar aquela pessoa como um recipiente disso é muito cruel, se você não tem uma proximidade, como aconteceu com você, Marrom. Você tinha uma fã que não tinha nenhuma proximidade familiar com você e que estava exigindo de você para além da relação que vocês construíram. Então, é necessário saber pontuar e equilibrar e até mesmo saber dizer não para esse tipo de relação em que você está se sentindo de alguma forma sufocado. Então, mas posso falar uma coisa também, Marrom? Às vezes a foto dela tomando vinho
a rede social é muito enganosa, né? Ela pode ter se feito de feliz, mas ela não estar feliz naquela foto que ela postou. Não, isso é totalmente verdade. Totalmente verdade. Às vezes a pessoa está. É porque a rede social também ela foi feita para a gente postar a felicidade mesmo, né? Para a gente postar o que está dando certo. Ninguém vai para a rede social e falar: olha que fracasso, meu show não tem ninguém, que maravilha. Não. Hoje o Facebook parece obituário, mas tudo bem, né? Pois como? é. Como? Parece obituário. É muita notícia, essa polarização política, essa coisa de que a gente está vivendo, né? Que não vamos entrar nesse tema, mas no Facebook, mas no Instagram não. Eu acho que é mais que nem o Marrom está falando. Não, mas você pode entrar em qualquer tema aqui, mas eu estou entendendo o que você está falando, que o país virou duas coisas, né? O país obrigatoriamente é Bozo ou mito, né? E a gente ficou nessa polaridade escrota que a gente está vivendo, que nem tudo é... E as pessoas acreditando naquilo que você não fala, né? Porque se você fala mal de um, é porque você é a favor de outro. Não, você só está falando mal de um. Mas, enfim, como a Adri fala, esse é uma outra viagem na nossa cabeça. Queria ouvir o Daniel, se você já teve relações tóxicas, já que você trabalha com atendimento, uma espécie de terapia provocativa. Como é que você chama essa terapia que você faz? Eu trabalho com aconselhamento confrontacional. Confrontacional. Tem a ver, vem de um termo chamado noutético, que é aquela ideia da assertividade, da demonstração, da exortação, como Paulo tratava as igrejas, de uma forma direta, simples, objetiva e deliberadamente diretiva, que influencia. E você consegue ficar amigo de quem está se tratando, se cuidando? Não, eu não consigo não ficar amigo. A condição sine qua non para se estabelecer, no meu caso, qualquer tipo de conversa é a confiança plena e a amizade, que é diferente do trabalho realizado pela psicologia, né? Porque a psicologia já vem falando que você não pode se emocionar com o seu cliente, enquanto Jesus fala para a gente sorrir e chorar junto com os que choram e sorriem. Então, assim, é um outro lugar assim de conversa. Eu acho que quanto mais amizade tiver, melhor para uma conversa direta que está sendo onde todos estão dispostos a falar verdades e escutar a verdade. Então, o grande trabalho de quem conversa comigo é aprender a escutar certas verdades, ou seja, a minha verdade. E a partir do que eu falo, a gente vai criando possibilidades juntos. Mas, diga, estou vendo que você quer falar. Então, a partir daí, você pode estabelecer um vínculo de amizade com a pessoa. Você já rompeu nos últimos tempos, ou romperam com você uma amizade que você hoje olha para trás e fala: porra, era tóxico, era escroto, era um negócio que me consumia e fazia mal. Mesmo você sendo um profissional de microcomunicação, de comunicação quase que individual? Uma das coisas que eu aprendi com meu pai é que eu não negocio mais a minha paz. Por nada. Eu não negocio. Pode ser quem for, pode ser o nível da relação que for, pode ter a proposta que for. Eu não negocio a minha paz. Então, eu rompo amizades mesmo. Eu deixo de conviver. Eu me afasto mesmo daquilo que me faz mal. Talvez por fraqueza minha, de não conseguir contornar certas situações, às vezes por qualquer que seja o motivo. Eu não negocio a minha paz. Tento sempre aprender e o gostoso é ver que o tempo ele vai amadurecendo a gente. Então, esses amigos que um dia eu me afasto, alguns voltam, alguns retornam, com uma cabeça já mais madura, de um outro olhar, um perdão ainda mais aflorado no coração, com vontade de olhar para trás e falar assim: vamos esquecer, vamos apagar, esquece. Hoje somos novas criaturas, hoje a gente é mais maduro, vamos deixar aquilo tudo para trás. Eu tive um grande amigo por anos e anos e anos e anos, rompemos, depois de 10 anos, ele me manda um texto maravilhoso, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de um olhar bom. Hoje voltamos numa amizade assim maravilhosa, mais madura, onde o nível de toxicidade é zero. Assim. Então, eu acho o seguinte: o meu pai tem um livro chamado Sal Fora do Saleiro.
E basicamente é o seguinte: o sal só salga se sair do saleiro, se entrar na comida. Não adianta nada o sal dentro do pote. O sal dentro do pote não ajuda em nada. Assim como o veneno, a toxicidade. Ela só envenena se a gente engolir. Então, aquela história do Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não, cara. Desculpa quem ama esse romantismo todo, mas não. Pequeno Príncipe aqui, Desculpa quem ama. Mas olha, a grande questão é a seguinte: a gente é responsável pela nossa entrega ao outro. A gente escolhe pegar o panfleto. A gente pega o panfleto. A gente tem que aprender a entender aonde a gente se coloca. Então, assim, a gente percebe que ali tem uma relação tóxica, às vezes não é nem o outro, é a gente, é o nosso olhar que causa o outro tóxico. A gente alimenta, muitas vezes, um monstro no outro e nem percebe. Então, assim, eu sou o tipo de cara que rompo mesmo amizades quando eu sinto que é necessário romper. Mas, como o John disse, a gente rompe relações e não pessoas. Eu morro de saudade de cada pessoa que eu me afastei. Eu consigo ver maravilhas, o dom de cada um. Eu oro para essas pessoas todos os dias. Eu tenho um grande... olha, dá vontade até de chorar, de tanta saudade real dessas pessoas que eu me afastei. Porque foram pessoas que foram amigos que, cara, foram meus irmãos. Mas foi melhor para mim me afastar. Mas, Daniel, posso fazer uma pergunta? Eu sinto que a Adri está aqui, ó. Ela quer contribuir com alguma fala. Por quê? Porque, assim, eu penso assim, antes de você se afastar, você não tentou um diálogo com essa pessoa que estava tóxica e falar, olha, teu comportamento precisa mudar, e não deu algumas chances para essa pessoa, porque 10 anos de diálogo. Se não ter sido legal com alguém, já me cortaram. Claro que eu já cortei, como já fui cortada na vida de alguém. Você já tentou, você não tenta primeiro um diálogo? Porque eu acho que primeiro eu acho legal quem chega e fala. Eu sou leonina, assim, muito emotivo, coração aberto. Eu falo para a pessoa, só que hoje em dia, né, com os anos, né, a gente aprende um pouco. Se a pessoa não mudar nesse tempo, aí corto, aí me afasto. Mas primeiro você não perguntou para essas pessoas, não tentou dialogar? Dri, que fala apaixonante a sua. É isso aí, cara. A gente tem que realmente tentar todas as formas de ver se aquilo ali não é só um momento, se não tem uma outra opção, não tem um outro caminho. Mas eu estou falando desses exemplos que eu estou dando, foram 10 anos tentando. Assim, a relação é uma relação de 27 anos, mas 10 anos tentando mudar. Então, mas o que você está falando é isso aí. Eu concordo com você. Quando a gente percebe que algo está fazendo mal, a gente precisa ser diretivo. Só que tem uma questão. A gente tem que também saber que aquele que muito endurece a cerviz é quebrado sem que haja cura. Peraí. Então, aquele que não abaixa nunca o nariz, se está sempre aqui sendo certo, cara, a gente tem que entender que algumas pessoas não querem mudar. Deixa elas seguirem a vida delas daquele jeito. Exato. Do contrário, é a gente que vai passar a ser tóxico. Ô, John, uma amizade perdida, porque cada um tem o seu limite. Eu conheço bem o Dani, e já vi ele romper uma amizade por um motivo que eu falo, cara, isso eu suportaria o resto da vida. Da mesma maneira que eu já rompi amizades pelos motivos com os quais ele conviveria o resto da vida. Como é que se acha esse limite aí, cara? Essa linha tênue que divide o que é saudável, porque toda amizade é saudável, toda amizade tem um lado bom. Como é que você rompe? Como é que você tem coragem para falar? O que a Adriana falou, eu acho maravilhoso, mas eu não sou esse cara, tá? Que vai lá e fala, olha só, a partir de hoje, eu fiz isso esses dias, escolhi fazer por mensagem, falei, ó, prefiro romper com você. Fiz com uma pessoa que eu amo muito, que eu sinto saudade, que eu penso em mandar mensagem, mas prefiro romper com você. Primeira vez que essa atitude saiu da minha cachola, porque geralmente é um afastamento quase que natural. Então, o que você prefere, John? Afastamento... vou parar de ligar, deixo de atender 2 vezes, já vai estrear. Ou a ruptura real, de macho, como diz a Adriga? Eu acho que cada sujeito e cada indivíduo percebe em si quais são os seus limites e o que ele suporta ou não, né? Então, eu entendo que a amizade é boa quando ela faz bem, né? Quando ela faz mal, quando ela traz algum tipo de introspecção, quando você se sente acuado,
quando você se sente obrigado a corresponder a alguma expectativa de alguém, aí a amizade faz mal. Aí, nesse momento, é interessante a gente determinar os nossos limites. Eu acho que aí vai com o diálogo, né, Marrom? Acho que, em primeiro lugar, o melhor caminho é o diálogo, é conversar que os seus limites foram invadidos, que os seus espaços foram invadidos, que você está sentindo que a expectativa do outro está criando um bioma completamente tóxico, ácido para a relação, e aí é deixar essa situação clara. Mas, obviamente, que cada indivíduo, pelo tempo de amizade, imagina você, Marrom, você falou dessa amizade que você teve que verbalizar. Mas olha quanto tempo que você tinha de construção de amizade, às vezes, com a pessoa, para conseguir fazer essas verbalizações, para poder dizer isso, para ter a liberdade de dizer que você não aguentava mais, né? Então, eu acho que também a gente precisa, em situações que não há um vínculo muito grande, às vezes não magoar o outro, não ferir o outro. Você simplesmente pode deixar o sujeito viver a vida dele. Acho que em situações que são pessoas que importam para a gente, pessoas que a gente já tem um laço maior, é importante conversar, porque para além da situação da amizade, existe um afeto de tempo, né? E aí era legal conversar, explicar para que também abra a possibilidade para que o sujeito melhore. Agora, imagina uma situação de perseguição, de fã. Eu já vivi situações também como pastor de ser perseguido por um sujeito, por uma sujeita. Cara, eu não tenho muito que dar explicação. Eu posso simplesmente me dar o direito de não querer corresponder àquele tipo de ambiente que me sufoca. Agora, dentro desse ambiente que você falou, cara, o melhor caminho é conversar, para que o outro também aprenda que, às vezes, alguns limites seus foram invadidos, alguns espaços seus foram invadidos, algumas expectativas em cima de você estão te oprimindo. Aí eu acho que vale a pena trocar essa ideia. Aí cada situação vai te dizer exatamente. Dri, fala você. Olha, não, por exemplo, eu gostaria às vezes, porque às vezes não é que eu estaria sempre desse jeito. Eu estava nesse momento chata e eu posso ter magoado uma amiga e ela simplesmente corta o bloqueio, vamos supor. Ou vice-versa, alguém faz isso comigo. Aí é o caso da pessoa te entender e te dar, que nem o pastor falou, né? A chance de um diálogo, falar, Adri, você está passando dos limites, porque isso, isso e isso. Aí eu sou de refletir, assim, né? Normalmente, às vezes é estourada e tal, mas eu sei que eu vou dormir, eu posso estourar no dia seguinte, se eu gosto da pessoa, eu vou pensar, pô, ela me disse isso, talvez seja real, eu esteja passando o limite e eu mude com essa pessoa. Então, eu sei que tem gente que não vai mudar, que a gente está sendo feito de bobo um tempão, a gente só não se ligou ainda. Mas tem gente que vai mudar. Você já foi boba? Você já foi boba? Tem algum caso específico? Vai! Caraca, muito. Porque você é paciente, você é leonina, né, velho? Porque assim, eu não sei o que quer dizer essa porra, mas você é leonina. Agora eu já fui touro, né? Os 30 e poucos, então eu já sou tal taurina, né? Já é um ascendente. Já vi, já ser roubada e tal. Eu falava, cara, como é que eu não via tal coisa? Como você era boba? Chegava a me chamar de autista, as pessoas maldosas e riam, né? Então, eu quero aqui saber de todos vocês, uma pergunta para os três, quem quiser falar primeiro, levanta o dedo. Quem já ouviu o famoso "eu te avisei"? Porque, cara, eu ouço isso com uma certa frequência, principalmente da minha mulher amada, que cuida tanto de mim, que ela fala, olha, fulano está se aproximando, não presta, vai te dar trabalho, é tóxico. E aí, quando a coisa se concretiza, ela vem com aquele dedinho e fala assim, é tão doído, né? Eu te avisei, né? Então, eu quero em 1 minuto um "eu te avisei" do John primeiro. Cara, eu não costumo ter essa situação, não. Eu não costumo ver, eu te avisei, não. É porque eu não tenho muito essa questão de me abrir para muitas amizades ao mesmo tempo. Geralmente, os amigos que eu tenho são amigos que eu tenho há 25 anos. Então, é gente que eu já convivo há muito tempo, 10, 15 pessoas que eu convivo há 25 anos. E como pastor de uma igreja, você acaba sendo amigo de todo mundo, mas você, na verdade, não é amigo de ninguém, né? Porque colega, né? É uma quantidade de gente absurda que você polêmico lida. Isso, polêmico. Amigo você de todo mundo, esse pastor é amigo de todo mundo, ele que falou, mas não é amigo de ninguém. Porque como que você vai conviver com aquela pessoa? Como que você vai estar no mesmo espaço? Se você tem uma igreja de mais ou menos 40 pessoas, eu estou falando de uma igreja muito pequena, né? Que não é no caso a minha. Se tem uma igreja de 40 pessoas, como que você consegue interagir com todas aquelas pessoas? Como que você consegue falar?
Como que você consegue saber? Tudo bem, mas eu te dei um minuto para falar e você falou que não tem. Não tem. Daniel, Wills, você o que o John está falando é um fenômeno. O que o John está falando é um fenômeno que você, Marrom, e você, Dri, vivem. Porque vocês são pessoas, vocês três são pessoas que de certa forma, são públicas. Então, quem olha vocês já olha vocês achando que tem certa intimidade com vocês. Vocês se expõem de uma forma, quem olha a Adri cantando no palco já tem afinidade, já vê representações de coisas. Ela acha que a Adri é a irmã dela. Como se uma pessoa chega em mim como se me conhecesse, total. Como se conhecesse. O Marrom é a mesma coisa. Eu convivo com o Marrom, a gente está em algum lugar, em qualquer lugar, jantando, num lugar super íntimo, chega uma pessoa já querendo fazer uma piada, achando que o Marrom vai rir, entendeu? Então, tipo... E o John, com certeza, vive a mesma coisa no ambiente dele. Só porque ele está ali falando uma coisa ali para 40 pessoas, para 50 pessoas, alguém se identificou, já acha que o John é irmão dele. E não Dani, é assim. mas você é tão experiente que convive com a mente humana. Você responde sim ou não? Você já ouviu nos últimos tempos um Eu Te Avisei, não? A cada 1 minuto. Ainda mais com a mãe que você tem, né? Que avisa mesmo. Então, com a minha mãe que eu tenho, meu Deus. E ela não deixa passar Dri? uma. E você, Dri? Ouviu nos últimos tempos um Eu Te Avisei, não? Eu, sinceramente, só da minha irmã e da minha mãe. Amigos não me falam isso, porque sempre eu acho que a gente está todos tentando, sei lá, numa situação. Mas que eu me lembro, eu te avisei sempre da minha irmã mais velha. Pois é, da minha mãe. Pois é. Eu te avisei que esse programa é um barato. Nós vamos para um comercial rápido. Sabia que a gente tem um comercial aqui, Adriana? Olha, o patrocinador é Tanqueray. Não faz isso. Aí você fecha a porta para quem realmente quer dar dinheiro. Tanta corda! Mas tá bom, vai que eles também botam, né, Daniel? Vai que eles botam aí, manda para cá que a gente bebe. Quem quer, é melhor agir logo que a gente vai atrás do Tanqueray, hein? Exatamente. Se você tem uma fábrica de... Pode ser uma fábrica até clandestina de... de bebida alcoólica. De qualquer bebida alcoólica. Já viu que a gente gosta de beber enquanto bate-papo. A gente vai para o intervalo rapidinho. Tino, eu vou ser a garota... Muito rápido. Aparece, é tipo Jequiti. Papou e volta, entendeu? A Adriana é a garota